meus irmãos e minhas irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre as vossas vidas. Nós teremos hoje em nossa escola bíblica uma aula cujo tema desta aula é a humanidade de Cristo. Esta é a lição de número 5, onde nós estaremos ministrando em duas aulas. O tema central da nossa revista da escola bíblica neste semestre é dimensões, o tema é dimensões do ministério de Cristo, o alfa e o ômega. Já tratamos aí de outros assuntos anteriores a este, e nesta oportunidade nós estaremos falando sobre o Filho do Homem, o Filho da humanidade, a humanidade de Cristo. Se você tem aí a sua revista, então abra sua revista na lição de número 5 e vamos todos juntos ler o texto bíblico básico, que é o texto de Hebreus, capítulo de número 2, do versículo de número 10 até o versículo de número 18. Acompanhe esta leitura. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha deles chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Este é o nosso texto bíblico básico de Hebreus 2, do 10 ao 18, e nós temos o nosso texto áureo, que é a primeira carta de João, capítulo de número 4, o versículo 2 e o versículo 3, a primeira parte do verso. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Dois pontos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Então, qual o nosso propósito, quais os objetivos para a nossa aula? Primeiramente, saber que Jesus nasceu, viveu e morreu mantendo a sua dupla e indissociável natureza. Quais? A natureza divina e a natureza humana. Queremos não somente saber isto, mas conhecer e compreender analiticamente os textos contidos nas Sagradas Escrituras que consubstanciam a doutrina da humanidade do Messias. Então, não somente ouvir falar, mas vamos na Bíblia buscar referência e entender que o fato de Cristo ter se tornado homem traz em si encadeamentos doutrinários que se aplicam diretamente ao salvo, a minha pessoa e a sua pessoa. Então, acredito que todos os alunos aí já chegaram, né, para esta nossa aula. Nós já fizemos a leitura do texto bíblico básico, fizemos a leitura do nosso texto áureo e agora vamos, acredito que já com todos aí em sala, nós vamos para a nossa palavra introdutória. A Bíblia aponta de maneira categórica a dupla natureza do Messias, a natureza divina e a natureza humana. Pode-se afirmar com toda certeza
que as duas abordagens absolutamente distintas e ao mesmo tempo congruentes, né? Congruente é o adjetivo atribuído a tudo aquilo que tem coincidência, tudo aquilo que coincide. Então, a natureza divina e a natureza humana absolutamente distintas e ao mesmo tempo coincidentes na pessoa do Messias, na pessoa de Jesus Cristo. Correm no mesmo leito nas Escrituras Sagradas e possuem o mesmo grau de importância. A natureza divina é mais importante do que a natureza humana. Não. Na pessoa do Cristo, as duas naturezas, elas coincidem e elas têm o mesmo grau de importância. Um erro gravíssimo que nós encontramos é justamente atribuir ao Messias apenas uma das naturezas, ou a natureza divina, ou a natureza humana, ou tentar atribuir a uma delas um grau de importância maior sobre a outra. Este é um erro gravíssimo. Ambas têm o mesmo grau de importância. O primeiro ponto que nós queremos destacar fala sobre a doutrina da humanidade de Cristo. E para isso nós vamos apelar para 2 dos 4 evangelistas. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. A priori nós vamos apelar para o evangelista Mateus e para o evangelista Lucas. O evangelista Mateus, ele traz a genealogia do Cristo, do Messias, a genealogia de Jesus, apontando para Abraão e para Davi. E Lucas, ele traz a genealogia do Messias, a genealogia do Cristo, apontando até Adão. Então nós podemos afirmar que Mateus, ao traçar a genealogia de Jesus, começando de Abraão e prosseguindo até Davi, ele fala que Jesus, ele é herdeiro do trono, ele é filho de Davi, ele é sucessor ao trono, ao reino. E ele fala também, quando ele inicia esta genealogia com Abraão, ele diz, ou ele aponta, que Jesus é o filho da promessa, mais do que Isaac. Jesus é o filho da promessa. Nós vamos ler, abra sua Bíblia ou acompanhe o texto que eu estarei colocando aí na tela para os irmãos. Gênesis, capítulo 12, versículo de número 3. Gênesis, capítulo 12, versículo de número 3, diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, esse texto aponta para o filho da promessa, através do qual a bênção de Deus alcançaria ou teria a possibilidade de alcançar todas as famílias da terra. E isto não se dá por Isaac. O filho da promessa para Abraão é o Cristo, é Jesus, o Messias. Lucas, por sua vez, o evangelista Lucas, ele acompanhou a ascendência de Jesus a partir de José, chegando até Adão, apontando que a sua humanidade, filho de Adão, o homem, filho da humanidade, filho do homem. Aliás, esta expressão, filho do homem, ela é repetida 26 vezes no Evangelho de Lucas. Olha como Lucas, ele tinha em mente a ênfase de que Jesus, ele de fato era um homem, na sua integridade, esta natureza, integralmente, a natureza humana, pertenceu a Jesus. Ao assumir a condição humana, o Messias de Israel também se sujeitou a todas
as limitações impostas ao homem, como podemos depreender, compreender dos tópicos abaixo. Então, preste atenção nestes tópicos. O primeiro tópico que nós vamos destacar é 1.1, onde diz assim: Jesus nasceu e cresceu como qualquer ser humano. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 18. No entanto, embora este fato seja um milagre, seja algo, um fato único e sem precedentes na história, a decorrência disso se dá dentro do natural. Então nós vemos que o seu nascimento e desenvolvimento humanos ocorreram de forma natural, como acontece a qualquer outro homem ou a qualquer outro ser humano, quer homem, quer mulher. Nós podemos ler, e eu peço que você abra sua Bíblia ou acompanhe a leitura com o texto que eu coloco aqui na tela para os irmãos. Lucas, capítulo de número 2, do versículo 4 até o versículo de número 6, nós encontramos o seguinte: E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque José era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Ou seja, embora a concepção tenha sido um milagre, Maria Virgem, agora nós temos um processo natural. Cumpriram-se os dias de sua gestação, chegou um momento em que ela agora viria dar à luz. E isto aponta que Jesus nasceu como qualquer outro ser humano. Este é o primeiro destaque. O segundo destaque que queremos fazer aqui dentro da doutrina da humanidade de Cristo é que Jesus tinha aparência e composição humanas. Nada do que se via na aparência física de Cristo diferenciava-o dos demais homens, das mulheres, dos demais judeus. A única vez em que ele mostrou-se dessemelhante dos homens foi na transfiguração, em Mateus 17, 2. O que corrobora a premissa de que o aspecto físico de Jesus era bastante comum. Nós vamos ler Mateus 26. Leia esse texto que eu coloco aqui na tela para os irmãos. Mateus 26, 12, onde assim está escrito: Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo, preparando-me para o meu sepultamento. Então Jesus diz o quê? Ela derramou unguento sobre o meu corpo. Ele tinha um corpo. Então, a sua aparência e a sua composição humana, ele tinha um corpo. E nós vamos ver o porquê dessa afirmação, de que ele tinha um corpo. Porque existem algumas heresias que afirmam que Jesus não tinha corpo. Era como que um fantasma. Nós vamos ver isso mais adiante, ainda hoje, ainda nesta aula. É interessante e importante nós notarmos, meus irmãos, que mesmo quando Jesus ele é crucificado, morto, sepultado e ele ressuscita, nós estamos, aqui passamos da semana da Páscoa, tivemos no domingo passado o nosso culto de ceia da ressurreição, e nós temos aqui bem fresco, nos nossos pensamentos, a questão da ressurreição do Cristo. É importante ressaltar e notar que mesmo após a sua ressurreição,
ele ainda tem um corpo. Ele chega a dizer para os seus discípulos, em Lucas 24, 39, vede minhas mãos, vede os meus pés, sou eu mesmo, tocai-me, vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então Jesus, ele tinha de fato um corpo que era visível e que podia ser tocado e que ele também tocava. Então, Jesus tinha aparência e composição humanas. Ainda um ponto dentro da doutrina da humanidade, do Cristo ou do Messias, é que Jesus experimentou, estou no ponto 1.3, Jesus experimentou todas as limitações físicas impostas ao ser humano. Ou seja, ele tinha um corpo material, assim como eu e você. Um corpo comum, como eu e você. E, obviamente, ele experimentou limitações físicas. Cristo ficou cansado depois de uma caminhada, de uma jornada. Nós vemos isso em João, capítulo de número 4, versículo de número 6. Jesus cansado. Jesus sentiu fome após um longo jejum. Nós temos este registro em Mateus, capítulo 4, versículo 2, e também em Lucas, capítulo 4, versículo 2. Teve sede junto ao poço de Jacó, onde ele se encontra com a mulher samaritana. Isso está em João, capítulo 4, versículo 7. E na própria cruz, ele sente sede, conforme João, capítulo 19, versículo de número 28. Jesus experimentou a dor. Ele tinha um corpo que sentia. Através de seus sentidos, ele captava e expressava sentimentos, geravam sentimentos. Nós vamos ler a profecia a respeito disso. Isaías, capítulo de número 53, nós lemos o seguinte. Esta é a profecia a respeito do Cristo. Isaías 53, versículo 4 diz, verdadeiramente ele quem? O Messias, ungido, em grego é Christos, o ungido. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. No versículo 7 ao 10, nós ainda podemos ler. Ele, o Messias, o Cristo, foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então, esse é o texto da profecia, que fala a respeito das limitações do corpo, do Cordeiro de Deus, do Messias, do Cristo, do Salvador, porque este viria a padecer, a sofrer injustiças e tomar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ou seja, a profecia, para que a profecia viesse se cumprir, requeria o corpo para que o sofrimento pudesse então existir. E nós vemos em João, capítulo de número 19,
do versículo 1 ao 3, este sofrimento, onde ele sofre a injustiça, onde ele começa a ser espancado, e ele sente, né? Ele sente as bofetadas que ele toma. João 19 diz: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Ele estava sofrendo de fato, não era uma encenação, né? Ele não estava ali levando uma surra, os açoites, e fingindo que estava doendo. Não, de fato, ele sofria. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então veja como o Cristo, ele teve um corpo que foi limitado às questões, à esfera, à dimensão humana. Ele sentiu o que nós sentimos. Ele sofreu o que nós sofremos. Ele passou pelo que nós passamos, porque ele sim tinha integralmente a natureza humana. E por fim, passou, e eu gostaria que você grifasse isso, e que você tivesse muito claro isso na sua mente, no seu coração. Ele, limitado na condição, na natureza humana, passou. Isso é maravilhoso, irmãos. Ele passou pela morte. Ele não foi detido pela morte. Ele enfrentou a morte, mas ele não foi detido. Ele não ficou preso ou escravo à morte. Ele somente passou pela morte, pois ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Olha aí que maravilha, o quanto estamos aprendendo nesta oportunidade, nesta escola, a respeito da humanidade do Cristo, a respeito desta doutrina, o Filho do Homem, o Filho da Humanidade, né, que está inserido aí dentro da cristologia. Um outro ponto, Jesus, ele experienciou emoções humanas. Por quê? Porque ele era humano. Lá no jardim do Getsemane, momentos que antecediam a sua prisão, julgamento, se é que podemos chamar de julgamento, o seu sofrimento, a sua paixão e a sua morte, momentos antes, horas antes, no jardim do Getsemane, Jesus ele confidenciou aos discípulos que sua alma estava cheia de tristeza. Tristeza até a morte. Vamos ler? Leia comigo, aí está na tela para os irmãos. Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então nós vemos aí não somente uma questão humana, mas vemos duas, pelo menos. A primeira delas, o sofrimento, e a segunda, a necessidade de companhia. Ficai, vigiem comigo, não me deixem só. Então, um sentimento profundo de tristeza e igualmente um sentimento também de solidão. Isso destaco eu, não está na nossa lição. É um destaque que eu faço aí dentro da nossa leitura de Mateus 26, 38. Quando Jesus na cruz, ele entrega o seu espírito nas mãos do Pai, Jesus ele dá um grande brado. E ele diz: Pai, nas tuas mãos eu rendo, eu entrego o meu espírito. Né? Ele se esvazia de si mesmo, e ele dá um brado, eu diria um grito, rendendo o seu espírito, colocando ali as suas últimas forças, todas as suas emoções, todas as suas forças. E eu digo que não é ou não foi
um grito de um moribundo, de um derrotado, mas eu penso e creio de todo o meu coração que com todas as emoções, o Cristo na cruz do Calvário, homem, ele deu um brado de um vencedor, um brado de vitória. Está consumado, está feito. Pai, eu rendo, eu entrego o meu espírito em tuas mãos. Isto, né, que nós temos visto, estes 4 pontos até aqui, fala da união hipostática. União hipostática é um termo teológico utilizado para designar a união mística ou a dupla natureza de Cristo. Este é um postulado clássico nos estudos da cristologia, que afirma ser Jesus possuidor de 2 naturezas simultâneas, a humana e a divina. 2 naturezas simultâneas, ok? Não foi primeiro uma e depois outra. Ou ele tinha somente uma a partir de um momento, de um determinado momento da vida do Messias. Ele passou a ter outra e depois ele reassumiu a anterior. Não. Simultaneamente, as 2. No entanto, e por ser talvez de difícil compreensão, filosoficamente impossível, então, com o passar dos anos e dos séculos, os primeiros séculos da igreja, foram levantadas várias teses que foram refutadas pelos pais da igreja, teses estas que foram apontadas como heresias, rechaçadas, mas nós vamos aqui, de uma maneira muito rápida, falar sobre algumas delas. Então, 1.5, ensinos contraditórios à doutrina da humanidade do Cristo. Vamos ler aí na nossa revista. Praticamente todos os tópicos doutrinários que fundamentam a fé cristã foram refutados ou negados em algum momento da história por alguma pessoa ou por algum grupo. O primeiro deles que nós vamos fazer menção fora o agnosticismo, palavra esta grega, agnósia, que significa a incapacidade de conhecer. Gnose é conhecer. Gnose é saber. Gnosis é saber, conhecer. Com o prefixo agnosis, né, nós temos, então, a incapacidade de conhecer. Então, pistis é fé. Pistis é fé. É ser crédulo, é crer. Apistis é incredulidade. Gnosis é saber, é conhecer. Agnosis é a impossibilidade do conhecimento. Então, a primeira ideologia que veio contra a doutrina da humanidade do Cristo, né? Não digo a primeira na história, mas que nós aqui apresentamos, a primeira que apresentamos nesta aula é o agnosticismo. Os agnósticos afirmam que o homem não pode chegar ao pleno conhecimento da verdade. Eles defendem que todo conhecimento é relativo, parcial e incerto. Então, os adeptos desta filosofia, desta corrente filosófica, eles não negam necessariamente a humanidade ou a divindade do Cristo. No entanto, como eles não podem compreender, como eles não podem entender, então também eles se eximem de afirmar ou de defender, ok? E nós sabemos muito bem, pelas Sagradas Escrituras, que a nossa palavra deve ser
sim, sim, não, não. Não podemos ficar em cima do muro. Por isso não acompanhamos o agnosticismo. Em segundo, gnosticismo, né? Como já falado, gnosis é saber, conhecer. O gnosticismo é um movimento ligado ao misticismo. Então, estes pensam que podem se aprofundar nos conhecimentos obscuros, então no misticismo, nas magias. Entendem eles que alguns conhecimentos são mágicos, alguns conhecimentos são profundos demais para o ser humano e que poucos têm acesso a estes, e quem tem acesso a estes conhecimentos profundos e obscuros e místicos, estes têm salvação, estes conseguem superioridade aos demais. Ou seja, nós também não compreendemos desta maneira, não acompanhamos este grupo, porque entendemos que a salvação está na pessoa do Cristo, e não no conhecimento de coisas obscuras ou de magias. A nossa salvação está em conhecer a Cristo, em conhecer a pessoa de Jesus, e então não somente aprender dele, mas apreender, fazer ou permitir que ele faça parte de nossas vidas e assim sejamos por ele transformados. Nós temos aí na sequência o docetismo. Já foi falado, né, pelo professor Leonardo na aula, nas duas aulas anteriores, na lição anterior, nas últimas 2 terças-feiras. Cristo, no docetismo, não possuía um corpo humano no sentido literal, mas seria uma espécie de fantasma, um espírito. Não, Jesus, ele nunca teve um corpo de fato. Esta é a tese do docetismo. Doquel, parecer, aparentar. Então, para estes, o que os discípulos viam, com quem os discípulos conviveram por 3 anos aproximadamente, era um espírito que parecia doquel, que dava a entender, que aparentava ser um corpo, mas não era um corpo. E por que não está aqui na nossa revista? Mas permita-me humildemente acrescentar esta informação. Aliás, estas informações que eu vou passar aqui até o final desta aula não são novidade para nós, irmãos. Porque eu já trouxe um resumo, me falha a memória se numa pregação, eu acredito que foi numa pregação, ou na apresentação de um material, enfim, ou uma aula, mas eu trouxe um resumo a respeito de seitas, né, de teorias hereges a respeito da humanidade do Cristo. Então, isto não é necessariamente uma novidade para nós, mas enfim, o doquel, o parecer, o aparentar, tinha esta dificuldade de aceitar que Cristo possuía um corpo, porque esta corrente estava intimamente ligada ao dualismo grego. E o que o dualismo, o conceito helenista de dualismo fala? Fala sobre a matéria, né? A matéria e o espírito. O que é visível, o que é palpável, e aquilo que não é visível, não é palpável. Sendo que a matéria é má e o espírito é bom. Então, aqueles que eram adeptos do docetismo, do doquel, eles pensavam,
se Jesus tinha um corpo, o corpo é mau. Mas Jesus era bom. Como Jesus é Deus, então ele não pode ter tido contato com a matéria. Logo, ele não tinha matéria, ele não tinha corpo algum. Era só um espírito doquel, que aparentava ser um corpo, mas não era. Então, esta é uma seita, uma seita não. Esta ideologia é herética, porque nós já sabemos, e vamos falar aqui no decorrer da aula, principalmente na próxima terça-feira, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir, a respeito dos textos bíblicos que afirmam a respeito da humanidade de Cristo, do seu corpo. Nós já falamos aqui das suas limitações, inclusive, nesta aula. Ele tinha um corpo, ele falou, eu tenho um corpo, eu tenho ossos, um espírito não tem, mas eu tenho. Eu tenho um corpo, eu tenho ossos. Podem olhar, podem ver, podem comprovar isso. Então, temos aí este ensino contraditório do docetismo. Na sequência, monofisismo. O monofisismo é também conhecido como eutiquianismo. Essa palavra monofisismo é de monos e de physis. Monos é um. E physis é natureza. Então, o eutiquianismo ou monofisismo afirma que Jesus tinha apenas uma natureza. Ele não tinha a natureza divina e natureza humana. Ele tinha uma natureza apenas, que estas duas naturezas se juntaram, se misturaram e criaram uma terceira natureza, uma só. Uma terceira natureza que nunca havia existido e que era a natureza de Jesus. Qual? Uma terceira. Então, é isso que o monofisismo ensinava. Os adeptos desta heresia acreditavam que Jesus tinha apenas uma natureza, monos physis. Poderia ser a natureza humana deificada, era uma natureza humana deificada, ou uma natureza divina humanizada. Mas era uma só, eles acreditavam que era uma só. Nós compreendemos, pelas Sagradas Escrituras, que Jesus ele tinha duas naturezas, a humana e a divina. Por isso nós rejeitamos o monofisismo. Era apenas uma que não era nem divina, nem humana, mas sim uma síntese, um resumo, uma mistura das duas naturezas. O eutiquianismo confunde as duas naturezas em uma contradição, visto que defende que há uma mistura de infinito-finito e um criado incriado das duas naturezas de Jesus. Estas são palavras de Norman Geisler, tá? Sobre teologia sistemática. Vamos prosseguir? E aí, dirigindo para o encerramento da aula desta terça-feira, apolinarismo. Apolinarismo. Então, antes de falar de apolinarismo, permita-me falar não está aí na nossa revista, mas permita-me falar sobre o arianismo, ou os arianos. Os arianos eram seguidores e que acompanhavam a ideologia do bispo de Alexandria, o bispo Ário. Ideias estas que foram condenadas em Niceia, em 325, obviamente que da era cristã. O que este bispo Ário de Alexandria, ele apregoava? Ele negava a
integridade da natureza divina de Jesus. Ok? A aula hoje é sobre a natureza humana, a humanidade de Cristo. Mas somente para nós entendermos o apolinarismo, vamos falar do arianismo. O arianismo negava a integridade da natureza divina. Ário pregava que Deus Filho foi em dado momento criado por Deus Pai e que antes desse momento o Filho não existia, nem o Espírito Santo, mas somente o Pai. Ou seja, esta é uma ideia que nós não aceitamos. Por quê? Nós aprendemos na nossa primeira aula, dentro deste assunto, os ministérios do Cristo, a respeito da sua existência. Né? Qual foi o tema da nossa lição? Vamos relembrar? A pré-existência de Cristo. Ele não foi criado. Por quê? Quem cria é Deus. Quem é criado é criatura. O Messias, o Cristo Jesus, ele não foi criado, ele sempre existiu. Aliás, todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Lembram-se disso? Ele sempre existiu. Por que ele sempre existiu? Porque ele é Deus. Mas o bispo Ário de Alexandria, ele negava a integridade da natureza divina. Ele dizia que o Filho, em algum certo momento, ele foi criado. Ele negava a natureza divina, a pré-existência de Cristo. Para combater esta ideia, né, de maneira ferrenha, surgiu o Apolinário, bispo bispo de Laodiceia. Apolinário, bispo de Laodiceia, ferrenhamente, ele se opunha ao arianismo. Na nossa revista diz assim, que ele, Apolinário, negou a existência de uma alma da constituição humana de Cristo, sendo esta substituída nele pelo Logos, ou seja, pelo Verbo. Então, para nós compreendermos, Apolinário, tentando defender a divindade de Jesus, porque Ário dizia que ele não tinha integridade divina. Aí Apolinário, para defender a integridade divina, negou a integridade humana. E isto também é um erro. Ele também errou. Por quê? Nós cremos, né, nós vamos falar isso na próxima terça, com base bíblica, na integridade da natureza humana, igualmente e de igual importância na integridade da natureza divina. Apolinário, tentando defender a natureza divina, recusou, né, negou, melhor dizendo, a integridade da natureza humana, dizendo que Jesus, ele não possuía o pneuma, ou a psique humana, mas que nele estava o Logos. Ou seja, diminuiu a sua natureza humana. Não, Jesus não foi 100% humano. Ele não era tão humano assim. E isso é um erro, isso é uma heresia. Aliás, meus amados irmãos, eu quero afirmar, quero deixar aqui muito claro a minha afirmação, a minha posição doutrinária, né? Juntamente com os pais da igreja, e principalmente após 415 ou 425, deixa eu ver se eu encontro aqui a informação, eu poderia ter guardado com mais clareza isso, para poder passar para os irmãos. 400
Em cada concílio havia uma refutação. Mas, enfim, no concílio de Calcedônia, em 451, né, essas controvérsias a respeito da pessoa do Cristo são levantadas, e lá no concílio de Calcedônia, em 451, eu estou aqui apelando para o meu trabalho de conclusão de curso, de bacharelado em teologia, e o meu trabalho, o tema foi justamente Filho do Homem. Por isso que eu estou apelando aqui para ele, para a ministração da nossa aula de hoje. Então eu quero deixar muito clara a minha posição doutrinária, que entendo ser bíblica, onde justamente todas estas ideias foram rejeitadas como heresias. Não era somente o corpo humano que necessitava de salvação, não era somente a alma, não era somente a soma, o corpo, não era somente a alma, a psique, ou somente o espírito, o pneuma humano que carecia, que careciam de salvação. Mas o ser humano como um todo. Nós não desassociamos, eu sou uma alma que habito em um corpo e que possui um espírito, ou sou um espírito que possui alma e que habita o corpo. Não. Eu sou o ser humano. Corpo, alma e espírito. E careço eu de salvação para o corpo, alma e espírito. Logo, se Jesus, ele só parecia um humano, mas não era humano, então o sacrifício dele não é válido. Não seria válido para salvar a humanidade. Se Jesus, ele tinha um corpo, mas ele não tinha uma alma ou um espírito humano, logo o sacrifício dele fora limitado, porque só pode salvar o corpo. Se Jesus não tinha corpo humano, mas só um espírito humano, então logo o sacrifício dele só salva o espírito humano, compreende? Por isso, todas essas teses são, para minha compreensão, heresias, pois eu entendo que Jesus, ele tem a humanidade, é filho do homem, filho da humanidade, ele é 100% homem e por isso habilitado e apto para que, através da sua obra salvífica, possa abrir, de uma vez por todas, as portas para a salvação do homem e a mulher, do ser humano, corpo, alma e espírito. Amém? Então, com esta minha afirmação, eu encerro esta aula agradecendo por sua companhia, que Deus te abençoe. Estude um pouco mais a sua lição, a sua revista. Na próxima terça-feira vamos falar sobre as provas da humanidade do Cristo e as implicações desta humanidade. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos, primeiramente agradecendo ao Senhor por tua palavra, agradecidos por esta aula, agradecidos pela doce presença do teu Santo Espírito em nossas vidas e pela boa, agradável companhia dos nossos irmãos. Te pedimos que tenhamos sabedoria e compreensão da tua palavra e que a tua verdade esteja enraizada em nossa mente e em nossos corações. Em nome de Jesus oramos, ó Deus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.